Olá! Nesse vídeo você verá como obter o valor do desvio padrão amostral e do desvio padrão populacional. Vamos lá! Eu tenho aqui nessa tabela um suposto exemplo da produção de algum artefato por 10 máquinas. Calcularemos o desvio padrão populacional e amostral desse conjunto de dados. Primeiramente, vá até o assistente de funções e procure pela função desvpad. Veja que apareceram 6 opções. O primeiro deles calcula o desvio padrão com base em uma amostra. E se você verificar a descrição do desvpad.s, é exatamente a mesma. O desvpad.p e o desvpad.p têm exatamente a mesma descrição. Por isso eles estão juntos aqui na planilha. Para o desvio padrão populacional, essas duas funções são exatamente iguais, assim como para o amostral, essas duas são iguais. Nessas duas opções, quando houver texto, ele é entendido como um número zero e por isso pode ter valores diferentes dos demais. Eu vou calcular aqui o desvio padrão populacional utilizando a função desvpad.p. Inserindo o conjunto de dados, eu tenho aqui o valor. No segundo exemplo, vou usar a função desvpad.p. E o valor é o mesmo do anterior. No cálculo do desvio padrão amostral, utilizarei primeiro a função desvpad e veja que o valor é diferente do valor do desvio padrão populacional, e aqui utilizarei o desvpad.s e o valor será igual ao do desvpad. Nos dois casos abaixo, eu primeiro vou calcular os valores e depois farei uma alteração no conjunto de dados para nós vermos a diferença nos valores. Nesse primeiro, utilizarei o desvpad.pa, que calcula o valor com base na população e avalia o texto como zero. Selecionando o mesmo conjunto de dados, eu tenho o mesmo valor do desvio padrão populacional. E aqui no segundo, eu tenho o mesmo valor do desvio padrão amostral. A diferença aqui é que essas duas funções e essas duas funções reconhecem apenas números para o cálculo. E aqui os caracteres de letras também são reconhecidos. Então vamos supor que ao invés de eu colocar que uma máquina produziu 0 artefatos, eu coloque a palavra não, indicando que essas máquinas não produziram nada. Perceba que aqui os valores não mudaram, mas nos outros dois exemplos os valores foram alterados. Isso ocorre porque, quando aqui o texto é entendido como um número zero, os 10 valores continuam contando, ou seja, esses dois desvios padrão contam com um n igual a 10. Já nas funções utilizadas aqui nesses exemplos, o n é igual a 8. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.